Karine aí, o Anderson, bacana, o Brian já tá aí também. Legal. Pessoal, hoje a gente está iniciando mais um Papo Empreendedor. Já é o quarto Papo Empreendedor. Lembrando sempre que esse conteúdo fica gravado no nosso IGTV e também no nosso canal do YouTube. Hoje a gente vai conversar com o Brian, que ele é diretor de projetos da Introduce, né? O papo que a gente vai falar hoje é sobre transformação digital. Home office é uma alternativa ou solução? O próprio título o tema já é provocativo, né? Com essa situação que a gente está vivendo hoje dessa pandemia, as coisas estão mudando e mudando mais rápido do que a gente imaginava. Então é um tema bastante importante para o momento que a gente está vivendo e para o futuro dos nossos negócios, né? Eu vou adicionar o Brian aqui então, na nossa conversa. Opa! Boa noite. Boa noite. Acho que voltou aqui. Consegue me ouvir bem aí, Oder? Grande Brian, consigo sim, cara, tudo Beleza. Show certo. de bola. E Maravilha. aí, beleza? Tudo certo, né? Queria te agradecer mais Tudo uma vez ali pelo certo. convite. E vamos lá Legal. passar um Brian, pouquinho de informação para o público hoje, né? isso aí. Brian, antes de eu começar, eu tenho algumas perguntas anotadas aqui que eu postei no nossos histories. Legal. E antes de eu começar a te perguntar, eu vou pedir para te falar um pouquinho da Introduce, falar um pouquinho da empresa, o que que tu faz lá, contar um pouquinho da jornada de vocês, até para o pessoal conhecer melhor o que vocês fazem, com o que vocês trabalham, né? Legal, show de bola. Então, boa noite, pessoal. Eu me chamo Brian. Hoje eu atuo como diretor de tecnologia aqui na Introduce. E a Introduce é uma empresa que nós estamos há 7 anos no mercado. Né? Então ela é composta por eu e mais dois sócios, o Esdras e o Maurício, que tem um pouquinho então nos acompanhando por aí também. E a gente nasceu inicialmente no ponto de segurança da informação, né? Totalmente focado na parte de segurança da informação. E com o tempo, com o passar com a evolução da tecnologia, né, e muitos dos processos que a gente vai comentar um pouquinho aqui hoje sobre transformação digital, a gente começou a evoluir e introduzir para um patamar de transformação digital realmente, né? Então, hoje a gente tem a Introduce dividida basicamente em três áreas, que a gente fala muito da parte de TI, né, a tecnologia da informação, onde a gente atua realmente com produtos, soluções ali de segurança, nuvem, né, backup, toda essa questão. Para a parte de tecnologia de negócio, então, nosso segundo pilar ali que a gente atua muito com a parte de consultoria, né, então, Uhum. processos consultivos, toda a parte de governança de TI, a gente acaba. E na parte de transformação digital, né? O terceiro pilar que a gente está bem forte também, onde a gente começa a atuar em toda essa questão da nova jornada, nessa adoção de uma nova mentalidade, atitude, novos projetos mais tecnológicos e inovativos para as empresas, né? Focando Uhum. principalmente na questão da experiência do cliente. Odeir, a tua imagem está bem ruim aqui para mim. Tu consegue me ver bem, me ouvir? O Eu pessoal aí está me consigo te ouvindo, ver e te será? ouvir bem. Ela tá cortando um pouquinho, mas dá para entender legal. Deu uma travadinha, deu uma travadinha. Normal, né, pessoal? Muita live nos últimos dias. O Instagram tem limitado bastante o tráfego. Não é só na nossa live que isso está acontecendo, é em todas. Mas vamos lá, vamos ter um pouquinho de paciência que já volta. O Dodair também menos. Vejo Brian bem, o Dodair também menos.
Problema de Eu conexão acho aqui, mas agora acho que vai. isso. Voltamos? Voltamos, vamos lá. Beleza. Show de bola. Tá me contando da Introduce. Isso, exatamente. Então, vou recapitular um pouquinho aqui, né, que a conexão estava bem ruim, mas há 7 anos então a Uhum. gente está no mercado, né, a gente iniciou muito forte na questão de segurança da informação e hoje a gente está fazendo um trabalho muito mais consultivo, né, conseguindo entrar nas empresas, evoluir juntamente com os stakeholders dentro da empresa, toda a questão de tecnologia, novos processos, né, e conseguir realmente deixar todas elas em compliance. Agora, entrando em questão de LGPD, a gente está atuando bem forte também, né, e querendo ou não, nos últimos dias ali, por isso até do nosso tema, né, Oder, mas muita gente começou a migrar um pouco o formato de trabalho também para o home office, e a gente começou a atuar muito com os clientes ali, com novas empresas também, de fazer toda a preparação, né, das empresas, dos processos e das equipes para conseguir atuar nesse formato, né, para não gerar nenhum impacto no âmbito corporativo. Legal. Depois eu vou voltar, vou te fazer uma pergunta de novo da tua empresa, mas para a gente começar aqui, já vou, já vou na lata, né? A gente se propôs a fazer uma live bem prática, né? Para o pessoal entender de Show. fato o que é esse movimento, como que a gente pode ajudar as pessoas, como que a tecnologia então pode ajudar. E a gente conversou um pouco sobre isso por telefone. Tu me contou uma história muito bacana aquela da central telefônica. Eu gostaria que tu desse esse Legal. exemplo para o pessoal também da central, que eu acho que aí o pessoal já pega o fio da meada aí para a gente dar sequência. Eu acho que é uma história bem legal aí para te contar. Show, show de bola, vamos lá. Que eu comentei então, né, que basicamente há uns 2 anos atrás, vamos puxar um pouquinho mais dos primórdios, né? Quando a gente iniciou a Introduce, a gente já iniciou ela no formato totalmente digital, né? A gente já veio naquele conceito de startup, tendo nosso digital no centro da empresa. Então, a gente sempre atuou com plataformas de colaboração, né? Então, todas as plataformas com o intuito de conseguir unir cada vez mais equipe, deixar uma comunicação bem transparente. E há uns 2 anos atrás, mais ou menos, a gente chegou num ponto que, como a gente tem uma equipe de atendimento aqui dentro, a gente tinha uma central telefônica, né, bem simples, que a gente iniciou basicamente a empresa com ela. E essa central telefônica ela passou a não nos atender mais, né? Pelo crescimento da empresa, pelo aumento de clientes que nós tínhamos e principalmente pelas funcionalidades que a gente precisava justamente para levar uma melhor experiência para o cliente. Né? A gente chegou num ponto basicamente que chegava um número X de ligações e a gente não tinha mais ramais entrantes, digamos, né? E muitas vezes alguns clientes precisavam ficar um tempo aguardando para conseguir o contato. E aí, Rodrigo, quando a gente começou a validar o que a gente vai utilizar de nova solução, de central telefônica, como que tudo isso vai ser, a gente voltou naquela nossa essência, né? Poxa, a gente quer conectar pessoas aqui, a gente quer construir histórias, né? Como que a gente vai levar para o nosso cliente a melhor experiência no contato com o Introduce? Né? E ao mesmo tempo a gente conseguir prover um contato bem amigável, né? Bem familiar. E pensando que todos os nossos sistemas, toda a nossa operação, ela já rodava em nuvem desde o início da Introduce, não podia ser diferente com a central. Né? Então a gente chegou num ponto que a gente pensou, poxa, por que a gente não opta por levar nossa central telefônica para a nuvem, né? E no momento que, enfim, precisar do lugar que a gente estiver, pensando bem naquela questão de cultura também home office, né? Mas ouvindo bastante aqueles nômades digitais, que o pessoal está viajando pelo mundo e consegue ter comunicação e a continuidade dos seus trabalhos, a gente chegou no ponto, poxa, vamos estudar formas de levar também a nossa central, que é basicamente a única coisa que a gente ainda tem presente na empresa, né? Claro, tirando os links de internet, para a nuvem. Né? Então a gente começou a estudar diversas soluções e a gente acabou migrando então a nossa central, a nossa telefonia para a nuvem, né? E colocando então funcionalidades ali de URA, de gravações de chamadas, fila de espera, enfim, diversas funções que antes a gente não tinha, né? E o que foi o mais legal disso tudo? Até então a gente nunca tinha pensado, digamos assim, em ter uma operação totalmente home office, né, ou parcialmente home office. Mas a gente acabou tendo a primeira experiência na greve dos caminhoneiros quando aconteceu, onde dificultou muito o transporte, né, de algumas pessoas, e ali foi o ponto que a gente realmente validou essa escolha. Né? A gente conseguiu validar que o colaborador, a pessoa de onde estivesse, estando em casa, num café, ou enfim, num local que tivesse internet, né, conseguia fazer, digamos,
suas ligações, conseguia fazer todo o processo normal, porque tudo já estava em nuvem. Né? E quando a gente começa a olhar nos dias de hoje, poxa, a gente está passando por uma pandemia, né, que a gente já precisou ter um momento de isolamento, e esse ponto, nós como empresa de serviços, a gente não parou, né, porque diversos nossos clientes continuaram, por mais que continuaram no formato home office, eles estavam ali presentes. Uhum. Então, a nossa equipe também precisava estar presente, principalmente com o cliente. Né? E o mais legal disso tudo foi receber os feedbacks também dos clientes dizendo que na cabeça deles, né, na ligação, eles aparentava que eles estavam ligando para a empresa, realmente para dentro da empresa, que a equipe toda estava dentro da empresa, porque tinha uma comunicação constante entre os times. Né? Então, por Uhum. mais que o pessoal não estivesse aqui dentro presente um do lado do outro, todos nós estávamos em casa, né? E claro, tendo a telefonia do mesmo formato, tendo a comunicação com o cliente do mesmo formato, provendo para o cliente a mesma experiência que ele já tem, né? Como se a empresa estivesse normalmente com todos os colaboradores dentro dela. Né? E claro, demandou alguns processos adicionais, demandaram sim, mas esse foi um ponto bem bacana ali que deu essa virada de chave, né? A gente conseguir realmente ter todas essas nossas tecnologias na nuvem, né? Estar totalmente em nuvem, totalmente digital. E isso, claro, hoje a gente vê que nos provê hoje uma liberdade, né? A gente pode estar em qualquer Uhum. parte do mundo, qualquer canto, em qualquer local, trabalhando no mesmo formato. Uhum. Bacana. Pessoal, vamos dar uma força aí pro nosso algoritmo aí do Insta. Quem está aí na live, clica no aviãozinho de papel aí ou no joinha aí para a gente dar um gás aí na nossa live. Outra coisa, Brian, é, com certeza isso teve um custo inicial. Outra coisa que precisa ficar clara aqui, antes de eu te fazer essa pergunta. A gente não Show. vende, e pelo menos eu não sei se tu vende central telefônica. Não, não. Esse serviço, na Então, verdade, sim. Na nossa parte de consultoria, a gente tem alguns steps que a gente acaba trabalhando para validar com o cliente se realmente é o momento dele fazer essa troca, ou quais os pontos que ele precisa para evoluir para uma tecnologia assim. Né? Mas aí depois a gente tem alguns parceiros que a gente acaba trabalhando em conjunto para prover, claro, melhor experiência. já quero dizer para esses teus parceiros aí que eu quero comissão também, tá? Porque eles vão usar a nossa live aqui gravada depois para ajudar a vender. Tô brincando. Já tem um case ao vivo, né? Cara, assim, ó, e me diz uma coisa, obviamente isso teve um custo inicial, né? Para ficar total na nuvem, tu falou que a central Legal. telefônica poderia ser uma pedra no sapato de prender vocês, e vocês, quando foram ver qual a solução, optaram por esta solução para deixar tudo em nuvem e, se fosse necessário, trabalhar de forma transparente no home office, e vocês puderam Uhum. testar isso já antes com a greve dos caminhoneiros, e agora de novo validaram essa situação e foi tranquilo, né? Porque a empresa, a operação funcionou toda ela normalmente. Mas para quem está começando, para quem está pensando em fazer um movimento desse, pelo menos com a central agora, para a gente encerrar esse assunto da central telefônica, tu tem mais ou menos ideia de custo em percentual, o quão mais investimento é necessário? 20%, 50% de uma solução tradicional? Legal. Na verdade, é bem ampla, né? Bem ampla essa pergunta, porque varia muito dos cenários, né? Por isso que a gente tem ali dentro de um dos nossos programas, a gente faz toda essa consultoria, essa validação, porque a gente precisa, claro, avaliar toda a questão de telefonia que a empresa usa no momento, né? Quais são os custos que ela tem, quais operadoras, quantos a mais, enfim, tem diversos pontos que a gente acaba avaliando para chegar nesse ponto final, né? No nosso caso, pode parecer estranho falar, mas ele hoje é muito mais barato do que quando a gente tinha toda essa questão interna, né? Todos esses Uhum. pontos internos. Claro que hoje a gente tem uma equipe maior, né? Do que quando nós tínhamos, digamos, uma central analógica aqui dentro. Nosso time está maior, a gente tem novos processos, a gente tem muita automação que a gente colocou dentro da central também. Então, por mais que em alguns momentos tu olhe, poxa, eu vou fazer um investimento inicial que pode ser um pouco mais alto, né, que vai ser um valor que eu não estava, digamos assim, pagando antes, com o passar do tempo, tudo isso ele vai retornando, né, só pelos benefícios que a gente acaba recebendo na utilização de tudo isso. Então, a gente tem muito mais Uhum. controle, consegue ter muito mais métricas, né, para avaliações. Então, quando a gente começa a colocar tudo isso na ponta do papel, acaba sendo muito mais barato do que uma solução simples, digamos, né? Uhum.
E os clientes de vocês hoje, aí falando especificamente de Caxias do Sul. Por que eu estou falando de Caxias do Sul? Porque fica do lado de Porto Alegre. Eu morei aí um tempo, sei que aí a coisa às vezes é um pouco mais rápida do que no interior, então é importante a gente fazer esse tipo de pergunta. Como que o empreendedor, como que o empresário, principalmente, aí também, Brian, outra questão, Uhum. aí tem grandes empresas, mas eu queria te fazer uma pergunta falando de pequenas e médias empresas, que é o cenário Show. maior que a gente tem, né? A média, 75% hoje dos empregos gerados no Brasil são por pequenos e médios empreendedores, pequenas e médias empresas. Nesse nicho, e muitos deles e muitas dessas empresas também têm um histórico familiar muito forte, e isso também impacta na questão de cultura, para implementar uma tecnologia nova e tudo mais. Então, dentro desse cenário de pequenas e médias, onde a cultura às vezes atrapalha um pouco, como que está aí em Caxias esse movimento? Como que o empreendedor está vendo isso hoje? De ir para a nuvem, ele já entende o que é a nuvem, ele já sabe da importância disso, ele está se movimentando, ele está buscando. Como que está isso aí em Caxias do Sul? Legal. Pegando, por exemplo, sim, Oleiro, uma base de clientes nossos também, nós como introdução, a gente tem muito uma cultura de passar conhecimento, né, de levar informação adiante. Então, todo ano a gente tem um cronograma ali de eventos que a gente acaba criando, além dos webinars que a gente está fazendo também, de realmente passar novas tecnologias, novas informações, mostrar para o negócio pro negócio de cada empresa, né, como que eles podem melhorar os seus processos. Né? Então, assim, claro que a gente vê muito na região, e tu deve ter visto muito isso também quando estava aqui, e acredito que é bem familiar, né? Mas o pessoal tem muito aquela questão do comodismo, né? Por exemplo, tá funcionando no momento, então não preciso mexer. Né? Então, isso é um ponto que tu vê muitas vezes que acaba pegando, o pessoal não quer fazer uma mudança justamente porque está acomodado com aquilo que tem hoje. Né? E quando que chega aquele momento de fazer a mudança? Geralmente é quando eles começam a perceber que a concorrência, né, está fazendo antes deles. Então, eles querem começar a se diferenciar ou igualar, né? Melhor, claro, se diferenciar. E geralmente, quando chega nesse ponto, eles começam a olhar assim, tá, ok, eu preciso fazer esse investimento. Né? Mas, claro, eu vejo que é muito de cultura, sim. Tem muita questão familiar, onde alguns representantes de empresas, eles conhecem uma pessoa e eles tentam dar toda a prioridade para aquela pessoa, sem mesmo analisar a questão de funcionalidades, de tecnologias, né? Uhum, Então, é bem variado, digamos assim, né? uhum, Mas um ponto bem bacana é que é bem como eu comentei, se a gente começa a passar essa cultura da informação, né? Informar, levar o conhecimento, levar essas novas tecnologias, apresentar tudo isso e tentar mostrar os benefícios que cada uma consegue agregar no negócio dele. E às vezes até colocando alguns cases, né? Mostrando que, por exemplo, poxa, eu já faço isso, né? E para mim está funcionando perfeitamente. Por que que tu não faz isso também? Né? Olha os uhum. benefícios que tu pode ter, olha como que a gente pode seguir. Né? E aqui a gente tem, claro, nosso time comercial ele tem grandes skills, né, e conseguem passar isso muito bem pro pessoal também. E então o nosso poder assim, de convencimento de conseguir realmente colocar isso dentro das empresas e mostrar o benefício e realmente ter o resultado em nossas mãos também, né? Porque querendo ou não, quando a gente coloca algo novo, a gente tem que medir o resultado para comprovar que realmente não foi um bom investimento, né? Então, acho que esse é o ponto, né? Claro, tem essa virada de chave, às vezes o público é bem difícil de fazer essa questão, essa aceitação, difícil de ter aceitação, né? Mas eu acho que com realmente essas demonstrações e mostrando resultados diferenciais e como que ele pode melhorar os processos deles, né? Isso já traz um ponto ali para a gente seguir. Legal, bacana. E em termos de segmentação de negócios, Brian, hoje a nossa região aqui, ela depende muito da agricultura, né? Que não tem muito o que fazer. Aí é o que é pujante aí é a indústria, né? Aqui é mais agricultura e o Uhum, comércio. Então o comércio, infelizmente, não tem muito o que fazer. É o vendedor, ele precisa estar ali, precisa ter aquele contato com o cliente, né? E quando acontece uma situação dessas, o home office fica quase, ele pode pegar o telefone e ligar, fazer alguma ação proativa de vendas, né? Mas aquele sim. cara que iria até na loja não vai.
Então, tem a situação de segmentos. Então, por exemplo, para indústrias, para alguns tipos de empresas, para alguns segmentos é mais fácil, para outros nem tanto. Como que vocês conseguem ver isso aí, perceber essa aderência aí em Caxias do Sul em segmentos distintos ou é meio que geral assim? Acho que com certeza é visível, porque eu creio que muito é também da questão da cultura, né, que a empresa cria. Que a gente vê hoje, né, nesses dias de hoje, nesse momento, muitas empresas se reinventando e a gente começa a olhar, por exemplo, assim, um comércio que precisava ter a sua loja aberta, né, nesse momento precisa estar com ela fechada. Como vai ser o funcionamento? Vai ser um home office? Né, ou estou preparado para isso ou não? Né, então a gente vê muitas empresas hoje aderindo, por exemplo, um e-commerce para colocar o seu negócio de forma digital, né? Claro, no momento errado, talvez, ou certo, né? Porque poderia ter sido muito antes isso, mas infelizmente o que fez girar essa chave, né? Engrenar isso, foi esse momento de pandemia, digamos, né? Essa diferenciação. Esse momento que ninguém esperava. Então, a gente vê muitas empresas que, assim, alguns segmentos que não vou generalizar o segmento, mas empresas de cada segmento que alguma parte delas conseguem se reinventar, né, conseguem dar um passo a mais na tecnologia para deixar o seu negócio no ar, e a gente vê um outro lado que não sabe por onde seguir, simplesmente acaba indo cada vez mais para água abaixo, né? Uhum, Então, para cada tipo de segmento, claro, vai ter alguma solução, vai ter uma forma de lidar com isso, né? Vai ter uma forma de agir nesse momento, como para um comércio pode ser, por exemplo, um e-commerce, ter toda aquela equipe que eles tinham presencialmente na loja, transformada numa equipe de suporte, de atendimento, né? E a gente uhum, tem, claro, ali ramos como uma indústria que, em alguns momentos, precisam trabalhar com times reduzidos, equipes reduzidas, com algumas regras ali, né? Alguns controles, mas ao mesmo tempo por trás disso toda aquela operação que rodava por trás, que já estava usando um pouco de tecnologia a mais, consegue também estar ali de forma remota atuando, né? uhum. Voltando um pouco agora para a questão da tecnologia, a gente falou em central telefônica. Falando agora para o empresário que está nos assistindo. A gente falou em central telefônica. Hoje, uma central telefônica, tu pode ter um ramal e atender telefone fixo do teu negócio em qualquer parte do mundo, com uma central digital, né? Então, tu Perfeito. flexibiliza muito o teu negócio com isso. Para quem usa muito telefone, é uma baita de uma saída. Sistemas de gestão. Sistemas de gestão. Eu acredito que a maioria deles já estejam na nuvem, né? Já estejam com soluções de nuvem. Então, assim, a nível de sistemas, servidor de arquivos, aonde que eu vou salvar os meus arquivos? Também tem nuvem para isso, tem Google, tem Microsoft, tem um monte de solução. Então, não tem mais desculpas para te salvar informações dentro de casa, para te ficar correndo riscos com backup, com custos de backup, se tu pode, né, terceirizar isso para um especialista que vai cuidar disso para ti e vai te prestar esse suporte, então, né, esse Uhum. serviço esse software como serviço, né? Então tu vai pagar ali uma mensalidade e vai poder não se preocupar com nada em si e sim focar no teu negócio. Em Caxias do Sul, aí no cenário aí, o que vocês estão vendo em relação a isso, a estes profissionais, a esses prestadores de serviço, a estas empresas? Uhum. A maioria já estão com soluções em nuvem ou ainda tem muitas empresas de software de gestão, né? Software house que ainda estão com um sistema legado, ainda estão nesse movimento. Legal. Hoje a gente vê muito por aqui, claro, quando a gente começa a olhar pequenas e médias e mais pequenas empresas, o pessoal geralmente tem um sistema mais básico, mais simples, né? Médias começam a melhorar um pouquinho, as grandes aí, claro, tem grandes sistemas ali por trás. Mas a gente tem muito ainda, a gente vê muitos cenários de empresas que possuem um sistema de gestão que ele ainda é naquele formato legado, né? Que precisa abrir o programa em si no computador, né? Necessita realmente daquilo para dar o funcionamento. Muito das pequenas empresas, esse é um ponto bem interessante que
toda essa questão do SaaS, quando começou a surgir assim, muitos softwares, né, como serviço, muitas empresas de RPs acabaram deixando seus sistemas totalmente nesse formato online, né, web, e aí, claro, de qualquer lugar, de um simples celular, a gente consegue fazer o acesso a isso. Então, muitas das pequenas empresas já estão começando ou migrando para esses sistemas assim, nesse formato, né, num sistema online, mas a gente vê ainda algumas grandes empresas aí também que estão com aquele sistema legado que, neste momento, precisam ter esse acesso e aí começam a partir para, por exemplo, soluções alternativas, como uma VPN por uma conexão, ou um acesso remoto, né, da sua casa até a empresa para conseguir fazer a utilização disso, né? Uhum. Hoje a gente vê um movimento bem grande dos RPs indo para a nuvem, né, já migrando seu sistema para um formato de SaaS. Só que a gente sabe que isso é um trabalho um pouco complexo, porque eles já têm hoje, digamos assim, tudo criado naquele formato mais legado, né? Aquele formato que tu tem um software no teu computador e para fazer a mudança disso tem muito processo por trás que demanda de tempo, demanda de equipe, né? Demanda de muitas operações. Então a gente vê, claro, que praticamente todas as empresas estão partindo para esse lado, né? Tem algumas que acabaram adaptando de algumas formas aí com alguns softwares também a possibilidade de usar esse sistema legado num formato online, né? Justamente para possibilitar isso. E te digo assim, nesse período da pandemia, acho que falando um pouquinho pelo meu time aqui, né? Muito pessoal, teve muitas empresas, muitos clientes que, claro, solicitaram a questão de uma VPN, por exemplo, e a gente viu muitas pessoas de fora vindo nos buscar também para ter esse apoio de como fazer todo o seu trabalho para o home office, justamente por não contar com uma solução já em nuvem. Né? Então, claro, Uhum. é mais viável nesse momento tu fazer tua migração do teu sistema todo para a nuvem ou continuar utilizando o antigo e aí colocar algumas formas de adaptar ele, né? Para te conseguir trabalhar nisso. A gente sabe que hoje para te fazer uma migração de sistema, por mais simples que seja, poxa, é muita informação que está lá envolvida, né? É muita Uhum. informação, é muito detalhe que a gente tem que cuidar porque muda muito os processos, né? Uhum. Então, mas nesse ponto, claro que o futuro, tudo se encaminha para ir para a nuvem, né? Tudo está se encaminhando para ir para a nuvem. Os players de gestões já estão indo para esse lado também. Hoje nós temos muitas soluções que já nasceram em nuvem, então já tem esse diferencial, digamos, né? Mas digamos que para tudo hoje, tudo que uma empresa for utilizar, a nuvem é o caminho, né? Tu comentou ali muito Uhum. da questão de os arquivos, o backup, e eu vi que teve até uma pergunta, né, que o pessoal te fez de a nuvem é segura? Né? Poxa, posso confiar na nuvem? Né? Com certeza, né? Hoje a gente vê assim, muitas empresas acabam, querendo ou não, tendo seu data center interno, tendo seus servidores de forma interna, mas não contam com 2% de uma segurança que uma nuvem tem hoje. Né? Por quê? Porque se a gente for olhar, um grande player que provê a nuvem, eles estão trabalhando com grandes certificações, eles têm um data center próprio para controle de incêndio, de chamas, de desastre, eles têm plano de continuidade de negócio, eles já têm uma governança bem aplicada em todos esses processos. Né? Enquanto às vezes o pessoal que tem toda a sua infra interna dentro da empresa está contando ali com. Pode ter o risco de perder comunicação com a internet, e aí ficar totalmente fora do ar. Né? A gente ainda vê muitas empresas que essas soluções de. Vou falar por e-mail, né? Porque colaboração interna é bem difícil ter uma solução de colaboração interna. Mas com e-mails internos, né? Com soluções que já poderiam há tempo estar dentro da nuvem, né? E prover uma disponibilidade, uma confiança muito maior para a empresa, ainda estão internas. Né? Claro que isso Uhum. tudo é um movimento, mas e antigamente, para ti para a nuvem era um desafio muito grande, porque o Uhum. custo era muito elevado, na região, nós não tínhamos, por exemplo, assim, uma internet de qualidade que podia te prover um acesso às tuas informações num local que não fosse a tua empresa, né? Só que hoje, quando a gente começa a olhar, a gente já tem tudo isso, né? Hoje já Uhum. está tudo a nosso favor, né? Uhum. Então, a gente tem case ali, por exemplo, de empresas que já estão rodando totalmente em nuvem e que nesse momento olham para nós e falam assim, bah, foi a melhor escolha que eu fiz, né? Porque Uhum. agora eu poderia estar totalmente parado ou produzindo metade do que eu poderia, né? Mas como eu já estou totalmente na nuvem, eu não dependo de nada, né? Eu É. dependo, claro, do meu colaborador ter uma estrutura, enfim, para conseguir estar online, né, no ar, mas ele consegue seguir com a operação totalmente normal. E a gente fala, tem uma coisa que eu escutei já faz um tempo, um ditado que diz mais ou menos assim, que na crise, eu já sou mais velhinho que tu, acho que já passei
mais crises do que tu, né, Brian? Mas tem um ditado que diz assim, que na crise as cartas voltam para o baralho e depois elas são Boa. distribuídas novamente. Então agora a gente está vivendo um momento que as cartas estão voltando para o baralho, né? Para a mão do croupier, digamos assim. Boa. E nos próximos dias elas vão começar a ser redistribuídas. Por que eu estou falando isso? Porque eu percebi que alguns empresários já se atentaram para este momento, né? Onde eles fizeram experiências com o home office e ficaram muito satisfeitos com o que viram, que funcionou, né? Que não precisa mais daquela estrutura, que não precisa mais daquele modelo, né? Aquele modelo de trocar hora por tempo, daqui a pouco eu faço um contrato por produtividade. As leis trabalhistas Uhum. também estão evoluindo nesse sentido, Sim. né? Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Além da questão de sair do local de trabalho e trabalhar no remoto, o que isso vai mexer no mundo do trabalho? As cadeiras que vão sair e as cadeiras que vão entrar nesse cenário aí, se é que tu me entende. Boa, boa pergunta. E boa analogia, né? Vamos voltar um pouquinho na história, né, Oda? Se a gente for parar para pensar, lá em 1785, a gente teve a primeira revolução, né, a Revolução Industrial, e nela a gente utilizou muito a força do vapor para mecanizar produções, né? Depois a gente passou por uma segunda revolução que foi a da parte da energia elétrica, que aí começou a criação de produção em massa, né? Terceira revolução que a gente foi muito para a parte da tecnologia da informação, começar a automatizar a produção. E se for parar para pensar, agora a gente está navegando pela próxima, né? Que seria, digamos assim, a integração do digital, né? Usar sistemas que façam toda essa integração do digital justamente para satisfazer as novas necessidades das pessoas. Né? Uhum. Então, se a gente for olhar lá para trás, a gente tinha muita coisa que era muito manual, a gente tinha muitos empregos que hoje a gente já começou a, digamos, a automatizar, né? E a pessoa que, querendo não se reinventar, não evoluir, não participar de toda essa revolução, digamos, com certeza ela vai ficar para trás. Né? Então, claro, hoje a gente vê ali, por exemplo, profissões como um digital influencer, que há 5, 10 anos atrás, né, a gente nunca tinha pensado em ouvir, né, ou ver algo desse gênero. Né? Quando começou toda essa questão de internet disponível para todos, uma liberação de um YouTube, por exemplo, poxa, quantas pessoas começaram a virar um YouTuber e ter uma rentabilização em cima disso, né? Quando a gente começa a vir para o âmbito mais empresarial, antigamente as empresas precisavam ter uma, duas, três secretárias, talvez, para conseguir dar conta do recebimento de todas as ligações, né? Usando aquele exemplo que a gente falou bastante da questão da central telefônica, e hoje a gente consegue automatizar tudo isso. Né? Uma simples, digamos, uma comunicação que antes era via carta, hoje é por e-mail. Né? Nem mais por e-mail, na verdade, hoje pelo WhatsApp, a gente abre a câmera, fala um com o outro, cada pessoa de um lado do país, e está ali, digamos, se comunicando em tempo real e com muita agilidade. Né? E até acho que esse é um ponto que faz o nosso dia parecer muito mais rápido, o tempo passar muito mais rápido, porque as coisas estão mais rápidas, né? Então, claro, tem muita coisa que antes a gente precisava de muitas pessoas, hoje a gente está precisando de menos pessoas. Muitas coisas a gente precisava fazer de forma manual, hoje a gente está automatizando. Né? Poxa, uma vez a gente precisava ter alguma pessoa só para controlar todo o fluxo de peças, por exemplo, numa indústria, o que hoje é feito através de um sistema. Né? Buscar informações, quanto tempo a gente precisava perder para a gente juntar informação, compilar toda essa informação, e hoje a gente olha para uma televisão ali, por exemplo, um BI está fazendo isso de forma automática para nós em tempo real. Uhum. Né? Então, acho que tudo isso vem muito com a questão da transformação digital realmente. Né? A gente comenta ali o assunto também da transformação digital. A gente vê que muitas empresas estão se reinventando, muitas empresas estão mudando sua forma de operar. Né? Muitas empresas que não evoluem estão caindo, né? Como, por exemplo, uma Blockbuster que perdeu um espaço total para uma Netflix. Né? Quando a Uhum. Netflix começou, claro, lá no início, a Netflix também entregava DVDs ali por correio, mas começou a ver que a necessidade do cliente estava mudando, que as coisas estavam mudando. Né? Então fizeram o quê? Poxa, vamos usar a tecnologia que já está disponível a nosso favor. Né? E aí Uhum. começaram a utilizar toda a parte do streaming ali também e divulgar, digamos, tudo que uma Blockbuster fazia, o que a Netflix fazia no início, num formato digital.
E eu te peço, né, Oda, quanta gente hoje vai numa locadora, aluga um DVD, aluga um Blu-ray? E outra, né? Quando eles começaram, não tinha internet que tem agora. Exatamente. Era um desafio. E hoje a tecnologia que eles têm para streaming, cara, os caras são especialistas nisso, né? Eles que evoluíram muita coisa nesse sentido, porque era um desafio, a internet não funcionava direito, né? Era lenta, travava, mas isso não foi empecilho para os caras acreditar e começar a ir atrás, porque qual é a tendência, né? Qual é a tendência? Se hoje nesse cenário, Brian, que a gente já vê, né, a gente está no meio dessa revolução aí 4.0, a gente já vê pessoas perdendo emprego por operações manuais sendo substituídos por máquinas, por robôs, por computadores. Qual é a tendência daqui para frente? É muito maior, né? Isso ser muito mais relevante, mais forte, né? É Sim. uma tendência que não vai voltar. Exatamente. E sabe onde que a gente está vendo hoje muito empresas tradicionais se transformando em empresas de tecnologias, né? Então, por mais que, por exemplo, uma empresa seja, até vou citar um case, né, um cliente nosso, uma imobiliária, eles já estão trabalhando muito mais no formato de uma empresa digital, de uma empresa de tecnologia, porque a atuação deles é mais digital do que presencial, né? Então, são todos esses pontos. E daí, quando a gente começa a pensar, por exemplo, um Netflix, né? Poxa, todo o pessoal que trabalhava dentro da locadora não tem mais suas vagas, certo? Mas olha quantas vagas novas abriram, por exemplo, para uma parte de tecnologia, de inovação, de criação, né? Quanta coisa surgiu nova que aquelas pessoas, claro, querendo ou não se reinventando, começaram a pegar esses pontos, aprender mais e aí trabalhar num formato diferente, né? Mudando talvez a sua área, mas utilizando todo aquele conceito. E hoje a gente vê que muita gente tem aquela preocupação de, poxa, eu vou ser substituído, né? Ah, o pessoal vai colocar talvez um robô aqui, eu vou ser substituído. Só que se a gente parar para pensar, quem que vai criar esse robô, digamos assim, né? Quem que vai criar, quem que vai educar, quem que vai passar informação para eles dar sequência? Né? Ok, a gente está falando ali de inteligência artificial, machine learning, aprendizado de máquina, mas por trás disso tudo tem as pessoas. Né? Por trás Uhum. disso tudo tem as pessoas e com isso vão vindo cada vez mais novas ocupações, né? Até a gente teve um comentário aqui, inclusive, o surgimento de novas ocupações. E é realmente isso que está acontecendo. As oportunidades estão mudando, né? As ocupações estão mudando, e, claro, está vindo cada vez mais coisas novas que a gente precisa estar sempre atualizado para a gente se manter, né, no lugar ali e com certeza evoluindo junto. É. Eu acredito que isso vai transformar muita coisa. Teve uma pergunta esses dias, eu estava assistindo, não me lembro se era uma live, o que era, o cara perguntou assim, quando se fala em trabalho remoto, em trabalho à distâncias, né, o home office, o Sim. contrato com outra pessoa, o cara quis perguntar assim, e como que se dá a relação trabalhista? Aí o cara respondeu Boa. assim, trabalhista? Tipo, com trabalho, né? Porque essa questão, quando a gente está falando de tecnologia e está falando nesse meio, essa questão burocrática, ela se torna menos relevante, né? Não que as empresas não vão se atentar para isso, que nem eu falei, isso também está evoluindo, mas é muito mais fácil de você fazer um teste, de você fazer um Uhum. contrato temporário para validar, para testar a produtividade daquele modelo primeiro. E isso que eu quis dizer antes, no sentido assim de alguns empresários estarem se atentando para isso, né? Porque daqui a pouco ele não precisa mais pagar vale transporte, não precisa mais ter um escritório tão grande, não precisa mais pagar tanta luz, tanta internet, ele tem as pessoas trabalhando para ele e possivelmente essa pessoa que trabalha para ele vai trabalhar para mais duas, três outras pessoas. Óbvio, desde que ela tenha uma produtividade, consiga entregar aquilo Uhum. que lhe foi proposto, né? Mas é um cenário que para mim faz todo sentido, né? Que ele começa a se transformar a partir de agora, né? E daí a pergunta que eu te faço em relação a isso será que o quanto dos empresários estão olhando para isso, estão vendo oportunidades nisso que está acontecendo agora? Que nem eu te falei, para mim já aconteceu, eu já conversei com pessoas e já tive esse feedback
positivo, digamos assim, né, Sim. de mudança e tudo mais. Vocês perceberam algo nesse sentido aí também, Brian? Eu acho que esse momento tem muita gente com aquela preocupação, né, de como dar sequência, mas vejo sim, muita gente está começando a se reinventar agora, tá tentando buscar coisas novas, né, para justamente dar aquela alavancada, e é o momento, né, até tem uma frase que nosso tio Wesley fala bastante nas palestras que ele acaba fazendo também sobre esse assunto, né, que é a questão do adapte-se ou morra, né, ou a empresa se adapta à nova geração, às tecnologias, começa a se digitalizar, ou ela vai ficar para trás, né? Ou ela vai ficar Uhum, para trás. Então, os empresários que hoje que estão aqui nos ouvindo também, né? Se não começaram a pensar em mudar o seu negócio, em estruturar ele de forma digital, em mudar, em evoluir, em alavancar tudo isso, ele vai ficar para trás. Né? uhum, Então, o momento, digamos assim, já está em cima do momento, porque esse é um ponto que há anos já deveriam estar sendo pensados, né? Já tivesse estar sendo pensado nas empresas, estruturado, planejado, e infelizmente muita gente acaba começando a olhar para isso só nesses momentos críticos, né? Esses momentos de crise. Né? Se a gente uhum. parar para pensar, mas você até comentou aqui, né? Always beta, a gente é sempre um beta, a gente tem que estar sempre olhando nosso negócio e evoluindo ele. Né? Ele nunca vai estar pronto, nunca vai estar preparado. Uhum. Que bacana isso, cara. Que bacana. Ah, às vezes isso é um pouco assustador, né? Parece que a gente precisa ver um fim, parece que a gente precisa ver a coisa. Ó, ele postou aí, always beta, isso aí. A gente precisa ver a coisa pronta, funcionando, mas quando é o pronto, né? Daqui a pouco nunca é o pronto. A gente está num processo Sim, evolutivo total, né? Não tem o pronto, tem o viver o hoje da melhor forma possível, aprender o máximo que tu pode, né? Para poder aplicar e ajudar outras pessoas. Eu queria te fazer uma pergunta, não fugindo do tema, óbvio, mas eu achei muito legal porque quando tu falou dos eventos que vocês promovem aí em Caxias do Sul, de fato, em Caxias é uma terra. Bom, em Caxias tem o maior número de CNPJ per capita do Brasil. É uma terra de empreendedores. E quando a gente fala de tecnologia, tem muitos eventos de tecnologia durante o ano. Muita coisa mesmo. uhum, Aqui no interior isso ainda está, a gente está num movimento tentando fazer com que isso aconteça mais, mas não é fácil, né? Parece que aí já está na veia esse negócio de vocês. E sobre esses eventos, que eu acho que é uma baita ideia, porque tipo assim, não é só o que vocês passam para a galera, para esses empreendedores, mas oportunizar eles de ter aquele momento de eles conversarem entre eles, né? Do que está acontecendo, do que estão agindo. Então, eu acho que o evento é um modelo de sucesso para desenvolvimento. E falando desses perfeitamente. eventos, agora uma dúvida minha mesmo. Esses eventos aí, qual é o ecossistema que vocês têm hoje? É um grupo de empresas? Em relação à prefeitura? É um movimento? Como é que os eventos são propostos pela própria empresa de vocês? Como que isso está acontecendo aí, Brian? Legal. Bem como tu comentou, né, o ponto bem interessante do evento é essa parte do network mesmo, né, que tu consegue juntar um público e deixar esse público conversar, esse público interagir, trocar suas ideias também, né, e ver como que cada um está atuando. E isso é um ponto bem bacana que, desde quando a gente iniciou a Introduce, a gente nunca viu as outras empresas como, por exemplo, se uma concorrência, poxa, preciso ser melhor que eles ou não. A gente sempre tenta estar unidos, buscar parcerias realmente para conseguir passar uma mensagem mais além, mais adiante, né? Então, assim, Uhum. por questão de eventos, ó, daqui pela Introduz, a gente tem hoje um planejamento, geralmente a gente planeja todo ano de eventos, né? Alguns deles a gente tem parcerias ali, por exemplo, como uma Tecnopolo, alguns órgãos daqui, a gente tem, por exemplo, com o Google, toda a parte de Startups Weekends, por exemplo, né? Para a gente fomentar esse empreendedorismo em pessoas, né? Buscar novas ideias, trazer novas startups também, a gente sempre acaba apoiando, né? Tem muito evento que nós, como Introduce, a gente acaba promovendo, né, alguns eventos internos, digamos, para nossos clientes e muitos deles para o público em geral. Né? E todo intuito, claro, a gente vê muitas empresas ali, como tu mesmo comentaste, né? A gente tem muito evento em Caxias, tem muita, na região tem muito evento de tecnologia, mas geralmente todos eles são focados em vender. Né? Todos os eventos o pessoal quer te vender uma solução, quer te vender algo, vai trazer alguém focado naquilo. O nosso intuito desde o início foi passar a informação adiante, né? Criar eventos que a gente consiga levar
para os clientes, para o público em geral, né, para o pessoal que está ali presente, informações de tecnologia, novas tecnologias, né, novas formas de realizar um processo, né, inovações que estão acontecendo por volta do mundo. Né, e claro que tudo isso a gente busca informação fora, a gente traz convidados especiais, né, até agora a gente está com uma série bem bacana, que é O Meu Negócio Foi para Casa, né, a gente fez essa série, toda terça e quinta a gente está fazendo lives, publicando também no nosso canal do YouTube, para mostrar para o público empreendedor, para os empresários, para todo o pessoal de empresa, formas que eles conseguem melhorar os seus processos. Né? E se a gente parar para pensar, em nenhum deles a gente tenta, digamos assim, poder estou te mostrando essa solução, tu tem que adquirir a solução. Não, ele é bem aberto justamente para a gente conseguir passar o que tu pode ter na tua empresa. Porque hoje a gente entende que não é... eu não vou te vender um produto, eu vou te vender uma solução. Né? O produto vai estar por trás, claro, mas pode ser qualquer um deles. Né? Eu não preciso, por exemplo, assim, por mais que na minha camiseta aqui tenha Google, para ti talvez seja mais importante tu ter uma solução de um Office 365, por exemplo. Né, na Microsoft. Então, vai muito dessa questão de entender a necessidade, né, entender a necessidade do cliente, entender qual que é o momento de cada empresa e aí, em si, acabar colocando todas essas tecnologias. Né? E em evento, a gente tenta realmente passar isso. Então, tem muito evento que a gente acaba promovendo, né? Tem muito evento que o pessoal nos convida para palestrar, tem eventos que a gente acaba entrando como apoiador, mas sempre a gente acaba analisando qual que é o intuito daquele evento. Né? O que esse evento vai alcançar. Porque hoje o nosso propósito, claro, é conectar pessoas e construir histórias. Né? Então, se eu estou fazendo, por exemplo, um evento, eu estou trazendo pessoas, eu estou conectando pessoas. Né? Eu estou cumprindo com o meu propósito. Né? Quando a pessoa descobre uma tecnologia nova e consegue implantar aquilo, consegue melhorar os seus produtos, seus processos, então eu estou construindo uma nova história com a pessoa. Né? Então, a gente nós sempre nos baseamos nesse nosso propósito e aí, através disso, a gente vai tomando, digamos, o norte, né, de como fazer um evento, o que apoiar de evento e para onde realmente seguir para levar essa informação adiante. Que aula, hein, pessoal? Que aula, hein? 7 anos de empresa e olha só o que a gente escuta. Que coisa mais linda isso, Brian. E isso é uma maturidade que tu está trazendo aqui que é muito importante. Né? Eu acho que é um momento de transformação. Hoje eu estava lendo sobre isso. Uhum. Que as pessoas, elas aqui, principalmente aqui no Brasil, elas têm uma preocupação muito grande com o quanto tu ganha, né? O quanto tu ganha, aquele cara Exato. lá é rico, é milionário, então eu vou pedir para ele, vou me relacionar com ele. Mas o fato é que a pergunta não deveria ser essa, o quanto tu ganha. Deveria ser o que tu faz para ganhar, como tu ganha, né? Porque aí tu consegue ver o como tu ganha, como que tu impacta as pessoas, como que tu participa daquele cenário que tu vive, daquele ecossistema que tu está inserido, como que tu ajuda o teu público, como que tu está crescendo e evoluindo junto com as pessoas, porque uma venda só por ganhar dinheiro e sem cumprir o teu propósito de vida, de negócio dentro da comunidade ou da cidade ou do meio que tu está inserido, é um negócio meio vazio. Eu te confesso que eu demorei bastante tempo para entender isso e eu fico muito surpreso e emocionado de ver, tipo assim, pô, uma galera nova, uma empresa com 7 anos e com essa maturidade, com essa responsabilidade. Eu acho que assim, ó, já fica o convite para as próximas. Eu acho que isso aí é muito importante. A gente precisa ver uma forma de conectar mais pessoas, então, né, Brian? Daqui a pouco a gente faz um evento aqui também, a gente introduz para Santa Rosa, faz alguma coisa regional e tal, para justamente passando muita informação sobre tecnologia, mas de coração aberto mesmo, né? A gente sabe que negócio Exatamente. sempre vai surgir. Então tu não precisa vir explorar, colocar o negócio do cara que tu vai ter, que não precisa ter aquele apelo comercial forçado, porque a negociação, se o cara gostou, se de fato pode ajudar ele, isso vai acontecer ao natural, né? E esse entendimento é importante. Perfeitamente. Com certeza a gente está aberto, né? Só passar esses momentos aí que não permitem aglomerações, mas vamos sim colocar Santa Rosa aí no nosso roadmap e vamos para aí também passar um pouquinho dessas informações. Bacana.
Construir relacionamentos, não é comércio. Isso aí, o foco está no relacionamento, o foco hoje está nas pessoas. Quem não entender de pessoas hoje, né, tem que entender de duas coisas, né, de um pouco de tecnologia e bastante de pessoas, né, Brian? Bastante pessoas, exatamente. Hoje, claro, lidar com pessoas é um desafio bem grande, né? Com certeza, porque são muitos perfis, mas é replicar e criar a questão da liderança, né? Conseguir criar Uhum, liderança e que todos sejam líderes também, porque querendo ou não, esse é o papel essencial, né? E uhum. às vezes a gente pensa, eu sou um líder, eu tô confortável aqui, eu sou o líder. Não, na verdade, tu como líder, tu é o pioneiro, né? Tu que tem que começar com esse movimento, tu que tem que se evoluir de forma mais rápida para conseguir passar tudo isso aí adiante, né? A responsabilidade é muito maior, né? E, claro, Sim, vai ter toda a função de puxar muito mais todo o time também. bacana. Cara, a gente já tá quase uma hora aqui batendo papo. Podia ser mais uma hora aqui que nós ia passar tranquilo, liso, né, Brian? Mas Com certeza. a gente tem a limitação de tempo aí, então o pessoal que quiser ir fazendo perguntas, se tiver perguntas aí, a gente já vai encaminhando aqui. Aí, ó, pessoas lideram pessoas, pessoas vendem para pessoas, pessoas conectam pessoas. Isso aí, velho. Pessoas Isso também aí. precisam de pessoas, né? Tem lá o Joel J, né? O lema dele, pessoas precisam de pessoas. É isso aí, cara. Essa é a pegada. Exatamente. Tem um outro bem bacana que falou de Lema agora, né? Lembrei o Lema é um cara que ele passou uma mensagem, inclusive numa reportagem que ele proveu, dizendo que ele se sente como um dinossauro, né? Ele está sempre buscando evolução. E, poxa, ele é o cara mais rico, digamos assim, né, do Ele é Brasil, o e ele cara está mais todo dia rico com buscando se reinventar, né? Ele é o cara mais Então, rico com cara de rico que eu conheço. exatamente. Então, se ele nesse ponto tá todo dia buscando se reinventar, por que que nós não estamos fazendo isso, né? Ou Uhum. ainda não começamos a fazer isso, né? Então fica aí um tema de casa para todos, né? Procure se reinventar. Isso aí. Bacana. Pessoal, eu vou agradecer ao Brian, então. Brian, muito obrigado, cara, de coração. Quem não sabe, eu trabalhei com o Brian há uns... Quantos anos atrás, Brian? Acho que faz uns 10 já, né, Oda? Ou vamos baixar para uns 8, 9 ali, só para não entregar muita idade. Isso. Então, cara, é uma satisfação enorme estar falando contigo de novo aqui, a gente falando de tecnologia, que é o que a gente ama fazer, né? E levar Exato. um pouquinho da nossa experiência, né? Talvez a gente consiga ajudar alguém, esse é o nosso propósito aqui, né? Eu acho que tu está cumprindo o teu propósito aqui, eu também estou cumprindo o meu, e isso é Com muito certeza. legal. Eu te agradeço demais essa oportunidade de estar aqui conosco e, sem dúvida, pelo menos da minha parte, essa vai ser a primeira de muitas aí que a gente vai fazer. Não, legal. Vou aproveitar o momento, Oda, claro, muito obrigado pelo convite, né? Eu acho que a gente também está seguindo esses movimentos de estar passando informação para o público, né? Que nem eu estou te acompanhando bastante e toda semana também está fazendo esse movimento. E agradeço de novo o convite, né? Acho que realmente a gente precisa passar essa mensagem para o pessoal. E eu vou só voltar um pouquinho aqui, que o Ezra comentou, né? Brian, fala do case da Magazine Luiza, né? Case bem bacana. A gente tem um tempinho ainda, né? A Tem, tem, Magazine sim. Luiza, acredito que todos aqui se lembram de quando ela era uma simples loja, né? Física. Tô passando no Uhum. centro, vou comprar alguma coisa, entro lá na Magazine Luiza. E a Magazine Luiza, claro, também teve seus concorrentes, teve empresas que faziam praticamente a mesma coisa que elas faziam. E a Magazine Luiza hoje ela é um case que ela se transformou numa empresa de tecnologia. Né? Você me pergunta, poxa, como assim uma empresa de tecnologia se ela está vendendo produto? Pois é, só que olha o tamanho do e-commerce hoje que a Magazine Luiza criou, né, inicialmente, depois transformou tudo isso no marketplace, né, e aí Uhum. permitiu que qualquer pessoa colocasse seus produtos para vender lá dentro, né, e agora nesse momento de pandemia, eles pegaram um projeto que estavam desde 2016, se não me engano, e colocaram no ar, que era realmente criar uma forma de que qualquer pessoa possa criar sua conta lá dentro do portal, né, da Magalu, né, criou até inclusive seu personagem, e através disso estar, digamos assim, cada pessoa revendendo os produtos que estão presentes lá na Magazine Luiza. Uhum. Né? Então, se a gente for acompanhar toda a história deles, eles saíram de uma empresa tradicional, né, que simplesmente fazia uma venda ali comum como muitas outras, né, e acabaram se digitalizando, indo para o digital e fazendo toda essa mudança de processo, né, onde hoje, claro, querendo ou não, eles criaram o próprio concorrente deles, né? Porque no momento que eles criaram o e-commerce,
eles acabaram prejudicando as vendas internas, né, de muitas lojas, mas eles viram que esse era o momento também para criar novas oportunidades, né, que hoje a gente consegue ver muito bem elas estando aí presentes no mercado. Isso aí. Show de bola. Brian, fica com Deus, meu irmão. Legal. Um grande abraço aí. E daqui uns dias aí, quando eu for para Caxias, aí eu vou te ligar aí para nós tomar um vinho, comer uma polenta aí, fazer alguma coisa. Opa, com certeza, com certeza. Obrigado de novo pelo convite. Agora estou vindo para Caxias. Se for para Santa Rosa antes, a gente conversa também. Né? E com Show, show. certeza vamos. Agora a gente está bem conectado também e vamos evoluir, né? Vamos conectar mais pessoas, construir novas histórias aí e vamos em frente. Oda, Show. obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que estão presentes. E vamos lá, né? Seguimos conectando todos, passando informação e acompanhando toda quinta-feira, né, Oda? Tá com o Toda canal aberto aqui, quinta-feira, né? live. Um compromisso. Agora não tem data para acabar, né? A gente vai fazer. Isso aqui é muito bacana porque isso aqui faz com que eu também saia da minha zona de conforto, me puxe, né? Com E é um certeza. aprendizado e a gente vai tocar, cara, vai tocar em frente. E agora eu também quero fazer umas rodadas com alguns clientes também, porque a gente tem histórias muito legais para contar. E, cara, vamos seguir em frente aqui, porque eu acho que esse papel, não só comercial, mas de relacionamento, de entender as pessoas, de Uhum. levar esse aprendizado para frente, isso vale mais do que dinheiro, cara. Então, tipo, não tem preço que pague. Então a gente vai seguir em frente, não tem data para acabar. Enquanto a gente tiver energia e força, aí a gente vai estar tocando toda quinta-feira às 21 horas. Legal. Então, quem está nos ouvindo tem um baita compromisso na quinta, né? Às 19 Isso, tem live da Introduças e às 21 tem aqui da Líder, né, Oda? isso Contigo. aí. Legal. Eu assisti antes a live Tava o Maurício, né? Aí Exato. fica gravado aquela live, né? Sim, todas elas a gente acaba postando no nosso canal do YouTube, né? Então, dentro de Bacana. alguns minutinhos já deve estar presente lá para todos que não conseguiram aproveitar no live, visualizar em seguida. Eu vou voltar e vou assistir, quero assistir na íntegra, porque era com o Fausto de Porto Alegre falando sobre CRM. Eu tenho uma história Isso mesmo. de amor com o CRM, então, com o sistema, com o processo, então eu quero assistir bem com calma, bem tranquilo. Legal, show de bola. Valeu, Brian. Um Maravilha. abração, meu irmão. Obrigadão. Tudo de bom, cara. Abraço. Tudo de bom. Até Falando, mais. tchau, tchau.